O que é evangelismo profético? Evangelismo profético é quando você vai evangelizar uma pessoa, mas antes de falar com essa pessoa qualquer coisa que vem na sua cabeça, ou antes de falar um texto padrão de evangelismo, como a gente sabe de cor e salteado, as 4 leis espirituais, a gente tem vários textos na ponta da língua para falar para o pecador ou para falar para os irmãos mesmo. Antes da gente falar qualquer coisa de si, nós vamos primeiro ouvir o Espírito Santo para fazer um evangelismo profético. Ou seja, o que é o profético então? É a parte de me curvar diante de Deus, ouvir o que Ele tem a dizer para aquela pessoa e aí então falar. Como que eu consigo usar essa ferramenta? Primeiro passo, eu preciso ter calma. Eu preciso saber que dentro de uma prática de evangelismo, eu não vou ser a única a falar. Porque eu preciso ter tempo de ouvir a pessoa e ouvir a Deus. E Deus, Ele fala ao meu espírito, enquanto a pessoa fala ao meu entendimento. Significa que a pessoa pode estar falando comigo, enquanto Deus também está falando comigo e eu consigo escutar os dois. Primeiro passo. Segundo passo, eu preciso descer do salto e entender que as minhas palavras podem parecer boas, mas as minhas palavras não vão transformar a vida de ninguém. Eu preciso das palavras de Deus. As palavras de Deus vão mudar a vida daquela pessoa. Podem mudar a vida daquela pessoa num único encontro. Jesus se encontrava com uma pessoa e mudava a vida dela para sempre em um único encontro. Por quê? Porque a palavra não era dele. A palavra era do Pai. A palavra era inspirada pelo Espírito Santo. Ele falou assim: eu falo o que o Pai fala. Eu faço o que o Pai faz. Então é isso que nós precisamos fazer. No evangelismo profético, eu abro os meus ouvidos para Deus espirituais. Eu abro os meus ouvidos físicos para a pessoa fala comigo, conta a história dela, eu faço perguntas. Enquanto isso, Deus fala comigo. E eu consigo ouvir exatamente o que eu preciso ministrar na vida dessa pessoa. Muito, muito importante é o terceiro passo. Eu preciso ter um ouvido treinado, ouvido espiritual treinado, para ouvir a voz do Espírito Santo. Tá certo? Existe um vídeo no canal, ou está lá na página, na comunidade Amo Missões do Facebook. É um primeiro vídeo. Se chama Como Ouvir a Deus. Ele é a primeira aula do primeiro módulo do treinamento Profetas das Nações, do treinamento missionário. Ele se chama Como Ouvir a Deus. Esse vídeo é fundamental. Todo dia, treinar o ouvido para ouvir a Deus. Eu treino aqui na quietude. Para quê? Para que na hora que eu estiver no meio de uma multidão, no meio de uma confusão, eu já sei reconhecer a voz. Quando a voz fala comigo no meio de um monte de vozes, eu sei qual é a voz dele. Eu sei qual a maneira que ele usa para falar comigo, entendem? É isso que a gente quer dizer. Outra coisa que é muito importante para esse tipo de evangelismo é o conhecimento das escrituras. É fundamental, por quê? Porque aí exige uma maturidade cristã e espiritual da minha parte. Eu não estudei textos decorados para ir fazer um evangelismo. Pode fazer isso, missionária? Claro que pode, gente. Pode fazer qualquer coisa. Você pode nem ser crente e sair falando Jesus te ama e você tá cooperando com o reino, sabe por quê? Jesus falou assim: quem comigo não ajunta, espalha. Você tá juntando, você tá promovendo o nome dele. Eu chamo esse tipo de evangelismo, Jesus te ama, de evangelismo post-it, porque é aquele lembrete, sabe? Todo mundo já sabe, não é verdade, que Jesus ama? Quantas vezes você usou esse evangelismo e a pessoa falou assim: todos nós. Jesus te ama. E você falar com toda a ênfase: Jesus ama você. A pessoa fala assim: todos nós.
Não é assim? É assim, mas ele ama mesmo. Então é um post-it, é um lembrete. Então não é desse tipo de evangelismo que eu tô falando. Eu tô falando de uma palavra que vai como uma flecha no coração da pessoa. Não tem nada de errado com o evangelismo post-it, com o evangelismo das 4 leis espirituais, com o evangelismo de panfleto. Eu faço todos esses tipos de evangelismo. É maravilhoso. Às vezes eu saio ao redor da igreja simplesmente para convidar a pessoa para o culto. Que tipo de evangelismo é esse? Denominacional. Eu tô convidando, olha, nós temos aqui uma igreja, essa igreja aqui vai ter um culto agora, você está convidado. É um evangelismo denominacional. Nós vamos falar de Jesus lá dentro, o reino vai ser pregado lá dentro, mas eu tô convidando a pessoa para vir conhecer a denominação, a igreja. Não tem problema, todos os tipos de evangelismo são úteis, mas o evangelismo profético é muito especial, porque ele vai trazer uma palavra especial ao coração daquela pessoa. É importante você entender que as palavras bíblicas são chaves de oração. Tem um vídeo no canal também, chaves espirituais abrem portas de oração, que também tá lá embaixo na comunidade Amo Missões. Esse vídeo é muito, muito importante você assistir. As palavras bíblicas são chaves de oração. Quando Deus te dá uma palavra bíblica para uma pessoa, sabe o que vai acontecer? Aquela palavra vai fazer assim, ó, vai abrir todas as portas trancafiadas que estão prendendo o coração daquela pessoa e vai ser depositada lá dentro, tá certo? Então é muito importante sim o evangelismo profético. Eu vou dar um testemunho. Um dia eu estava numa padaria e aí eu senti grande amor do Espírito Santo por um rapaz que estava servindo a mesa. E eu mal podia vê-lo, porque ele estava de máscara, ele estava de touca da cozinha, eu nem conseguia enxergá-lo direito. Mas eu senti que o Espírito Santo tinha algo especial para aquele rapaz. E durante todo o atendimento, durante todo o tempo que ele foi me atendendo, eu queria falar de Jesus para ele, mas eu esperei o Espírito Santo me orientar. E acreditem, irmãos e irmãs, na hora que o Espírito Santo me deu uma palavra diretiva para o coração daquela pessoa, foi tão forte que até eu hesitei, que até eu pensei, uau, tem que ter muita fé para falar isso, porque estava falando sobre cura de câncer e HIV, mas foi um evangelismo profético muito profundo que foi feito. Foi algo muito profundo, com um texto bíblico que Deus deu muito específico para aquela pessoa. Vale a pena você se exercitar em evangelismo profético. Como que você se exercita? Muito bem, você tá aí na sua casa, não sei aonde você tá vendo esse vídeo agora. Você vai pensar numa pessoa. Pensa numa pessoa que você quer alcançar para Cristo. Muito bem. O ideal seria você começar fazendo uma oração sobre essa pessoa. Falar tudo o que você pensa dela para Jesus. Ah, eu acho que essa pessoa é isso, pai. Tô chateada com essa pessoa. Essa pessoa é dura de coração. Essa pessoa é isso. Essa pessoa precisa de ajuda. Essa pessoa... Ora por ela. Quando você se esvaziar, você vai pedir uma palavra ao Espírito Santo por ela. E Deus vai te dar uma palavra específica para o coração dela. Faça o teste. Use essa palavra, ligue para essa pessoa, escreva no WhatsApp, mande essa palavra para a pessoa, nem que você mande só a palavra. Comece a fazer isso com mais pessoas. Faça o teste do evangelismo profético. Deixa Deus aflorar em você o que precisa ser dito. Muitas vezes eu entro num ônibus, num metrô, e eu vou evangelizar. E eu vou falar o quê? E aí eu falo assim, Deus, o que é para falar? E aí ele me dá a maneira de começar, porque depois que a gente começa, é claro que o Espírito Santo ajuda a gente em tudo que a gente tem que fazer, entenderam? Então o evangelismo profético, amados, nada mais é do que ter a direção do Espírito Santo naquilo que você vai falar para a pessoa. Faz toda a diferença, não faz? Faz diferença você ouvir uma palavra qualquer do que ouvir uma palavra vinda do Pai, do trono? Faz, não faz? Então comece a ser usado dessa maneira. Comece a parar, nem que seja 1 segundo antes. Antes de você abrir a boca, você pede, fala, Deus, está escrito. Abre a sua boca que eu a encherei. Enche o Senhor. Entra
coloca em mim uma palavra específica para o coração dessa pessoa, tá bom? Essa é só uma dica de evangelismo profético. Que Deus abençoe você e continua ligado no canal, na comunidade de Amo Missões. A paz.